João Serra, na prática, o que é que muda quando se faz, ou quando se decide fazer vinho com a cabeça na terra e o coração no planeta? O que é que muda? Muda tudo. No meu caso, então, ainda muda mais do que isso, porque efetivamente o coração e o planeta estão todos juntos, não é? Porque toda a minha família mora no ambiente e no coração, no meu coração. Portanto, vivemos toda a família, vive no meio das vinhas. E, portanto, aí o coração e o ambiente têm que andar sempre ligados. Portanto, tudo aquilo que eu faça de mal, somos nós que estamos 24 horas naquele sítio que respiramos e que sofremos, não é? Juntamente com o ambiente, claro. O vinho foi uma das primeiras produções agrícolas a pensar mais na sustentabilidade, também porque é um produto de eleição, e é também uma das principais a sofrer quando há modificações do clima. É disso que estamos a falar com o João Serra, que é da Quinta do Alcube, neste podcast O Efeito da Borboleta sobre o ambiente em Setúbal. De qualquer modo, o João estava a dizer que mora ali, a sua família toda mora ali. É um privilégio morar num lugar assim. Sim, é um privilégio, sim. Mas também é uma responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande, e daí eu tentar sempre fazer o melhor que sei e que posso, não é? O que é que distingue esta questão ambiental dos vossos vinhos? Como é que começou esta preocupação e como é que ela se expressa hoje em dia? Eu só faço, quando tirei o curso, fiquei muito bem cotado, vá lá, primeiro em tecnologia de vinhos, nunca tinha feito vinhos. E quando eu fui para a Quinta do Alcube, portanto, em 1998, 97, 98, comecei a plantar as vinhas, logo tendo atenção às questões ambientais, naquele caso concreto na altura, preocupado com a erosão. Porque aquilo é um vale, mas rodeado pelas serras. Exatamente onde é que fica a quinta? Fica no Altas Necessidades, no Vale de Alcube. O nome da quinta deu o nome ao Vale de Alcube, portanto adquiriu esse nome através da quinta. Foi um árabe. Tiveram muito tempo ali acampados na quinta para tentarem conquistar o Castelo de Palmelo, e ele chamava-se Iacube. E então daí a origem do nome do Alcube, que deu o nome ao vale. Mas estava eu a dizer, eu com a minha preocupação logo nessa altura foi plantar as vinhas. A quinta tem uma dimensão muito grande, são 200 hectares aqui para a região, e eu dividi a quinta em duas logo. Uma eu vou atuar e vou fazer aquilo que eu acho que devo fazer, na outra vou deixá-la completamente livre da própria natureza regenerar e manter-se sem a minha intervenção. Na parte que eu trabalho, que são 100 hectares, o que é que eu fiz? Plantei pequenas parcelas de vinhas, não são muito grandes, tenho talvez uma com à volta de 2,5 hectares, 3 hectares, tudo o resto são pequenas parcelas, 1 hectare, meio hectare, 1,5 hectares, mas uma ou duas só. Eu tenho 38 parcelas de vinha na quinta, e tudo separado logo. Eu hoje acho graça a isso, porque já plantei há 20 e tantos anos, e hoje começa-se a falar nisso, e há pessoas já a utilizar esse tipo de agricultura, sempre rodeado por silvas. Eu não faço plantações, portanto deixo crescer as ervas naturais na bordadura das vinhas. Portanto, todas as vinhas são sempre separadas por alguma vegetação natural. Tenho oliveiras, tenho a diversa vegetação que existe, assim como na manta da vinha. Eu não semeio nada, mas tenho as mantas das vinhas todas cheias de erva. Portanto, não simplesmente só corto. Porquê? Porque as ervas, por exemplo, neste caso, nesta altura já devia ter cortado as ervas. Não cortei porquê? Porque as chuvas eram intensas, e portanto essas ervas no meio das mantas, são ervas já relativamente altas, 20, 30 centímetros de altura, protegem da erosão. Porque a água não consegue ganhar força ao descer as encostas da serra, e chega às ervas e vai caminhando, vai se infiltrando com mais facilidade, e portanto todos nós ganhamos com isso.
E hoje, 20 anos depois, não, mais, Pois, mais 20, 30 anos, quase, 27, sim, 27 anos. Hoje, 27 anos depois, dá graças de ter feito essa decisão? Dou graças, sim, não estou nada arrependido, até pelo contrário, não é? Inclusivamente o próprio ICNF, que antes tinha dificuldade em deixar-me plantar vinhas, hoje já me dizem para eu plantar mais na outra parte que está desprezada. Porquê? É um corta-fogo. A vinha atua como um corta-fogo, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma. Eu nesses 100 hectares tenho floresta, mas a floresta está rodeada também por vinhas, não é? Porque eu costumo dizer, é muito fácil nós pensarmos, se eu não tivesse a floresta, se eu não tivesse a bordadura das vinhas, sempre com as ervas naturais da serra, os bichinhos, a única coisa que havia verde naquele sítio era a vinha. E, portanto, os bichinhos atacavam todos a vinha. Ou seja, não foi por uma razão apenas de erosão? Não, não é só erosão, não. A razão é que toda a gente tem que viver e nós temos que viver, conviver também com os animais que vivem na quinta, não é? Que vivem naquele ambiente, não é? João não acredita que seja possível fazer vinho de outra forma, ou seja, de uma forma mais industrial, mais generalizada, e continuar a ser ecológico, ou continuar a ser respeitador do ambiente? Ou é muito difícil? É mais difícil. Eu, por acaso, ligo a uma notícia esta semana, se não estou em erro, esta semana, uma notícia sobre o Esporão, por exemplo, que vai arrancar 180 hectares de vinho, ou já arrancou, porque era um vinho que eles faziam, vinho biológico. Pois chegou à conclusão que não é possível, não é sustentável ter esses 180 hectares de vinho naquele... Mas não é sustentável por ser muito grande? Por ser grande e porque muito dispendioso. É muito difícil, é muito difícil. Eu acho que tem que haver um equilíbrio, não é? Entre o ambiente porque a sustentabilidade, ao fim e ao cabo, o que é esse equilíbrio que tem que haver entre nós termos, porque, por exemplo, toda a minha família vive lá, porquê? Porque eu acho que os meus filhos, foi aquilo que eu lhes prometi a eles, têm que estar na agricultura, porque eles não estavam na agricultura, têm que ir para lá viver, para eles terem conhecimento e saberem, e ele transmitir também alguma coisa que eu sei, não é? E eles têm que saber que eles têm que sentir aquela vida, não é? É diferente estar numa cidade e depois ir para o campo. As coisas não são tão... Mas para isso eles também têm que ter condições de sobrevivência, ou seja, têm que ter condições económicas também a extrair dali que lhes compense estar ali, porque senão eles não querem estar lá, não é? E tem que ter também um modo de vida, uma agricultura mais evoluída, vá lá, de maneira que eles não abandonem a agricultura como está a suceder na maior parte da agricultura. E isso é possível. Eu acredito nisso. Agora, não sou fundamentalista a dizer não se faz isto, é tudo biológico, eu não acredito no biológico. Então? O biológico eu acredito, não acredito é que as grandes dimensões sejam possíveis. É isso, no fundo é o início desta pergunta. Pois, é o início, porque eu vou dizer porque é uma coisa muito simples. Eu quando pertencia, como disse, a uma organização de produtores, naquela altura informatizei essa organização de produtores por uma questão muito simples, que era saber quem eram os produtores, os agricultores, que me compravam um determinado produto para eu conseguir comprar em maior quantidade, para conseguir negociar melhores preços para eles. E quando eu informatizei aquilo e começo a perguntar ao computador qual é os agricultores que me gastam determinados produtos, eu fiquei assustado. Porque havia agricultores de produção biológica a gastarem produtos proibidíssimos. Não eram biológicos, proibidíssimos, claro. Quais é que são, então, estava a falar desse equilíbrio entre o que é negócio, o que é o respeito ambiental e o que é um sustento, não é? No fundo não é só negócio, é também sustento. Quais é que são os maiores desafios hoje em dia? São os desafios ambientais, ou seja, é o clima a mudar, é estes efeitos das alterações climáticas, ou é o próprio mercado que também que quer coisas mais baratas, a inflação, não sei. Quais são os maiores desafios de combinar estas várias eu até o momento tudo é desafio, mas eu acho que não tem nenhum problema que possa levantar relativamente a qualquer tema meu.
Os ambientais, eu tento fazer o melhor que sei e que posso, e adoto determinadas medidas, não é? Eu fui o primeiro produtor da região, por exemplo, há muitos anos atrás, a adotar a produção integrada. Havia... E porque sempre me interessei por isso e por tentar fazer. Fui condenado, entre aspas, pelas pessoas que diziam que as minhas vinhas estavam abandonadas porque eu deixava crescer as ervas na vinha, como deixo, não é? Só as corto em determinadas alturas, porque eu ao deixar crescer as ervas, independentemente da erosão, tem um fator muito importante, é que as ervas crescem, eu vou cortá-las e elas ficam cortadas na manta da vinha. Portanto, o sol não penetra, quando chegamos ao verão, não penetra com tanta facilidade na terra, não vai aquecer a terra com tanta dificuldade. E vai decompor também, juntamente com as chuvas, vai decompor essas ervas. Portanto, que são matéria orgânica que fica na terra. Portanto, temos aqui um ciclo aliado depois a outras condições que vamos falar do clima, que é a falta de água, a falta de chuvas. Como é que nós resolvemos então, esse problema? Chuva a mais. A chuva a mais... Não é chuva a mais. Não há chuva a mais. Eu acho que não há chuva a mais. Okay. Não há chuva a mais. Nós temos de estar preparados para isso. Eu acho que a chuva a menos é pior para mim. Eu acho que chuva a mais não há, água a mais não há. E a chuva a menos é o que tem sentido mais, não é? Eu não sinto também, não sinto. Eu tenho uma teoria desde novinho que na altura o INI, o Instituto Nacional de Investigação Agrária, agora não sei se ainda é esse nome, inclusive fizemos um estudo numa vinha minha. Porquê? Vai perceber, nós quando plantamos uma vinha, isto é complicado, quando plantamos uma vinha, tem um porta-enxerto americano devido a uma doença que atingiu Portugal, a filoxera, que matou as vinhas e tal, utilizamos o americano. E então o americano, esse bacilo americano que é posto debaixo da terra, as raízes podem ser aprofundantes, podem ser laterais, mais superficiais, portanto há diversos tipos de o SO4, o 5PB, há tantas, o 1103, tem o R99, o R190, cada um tem as suas características. O que é que nós estamos a fazer na maior parte dos agricultores que eu conheço? Põem, por exemplo, o 1103P, que é aprofundante, as raízes, mas depois estão a regar, a pôr uma gotazinha de água junto ao pé e a comida e não sei o que então. Eu costumo dizer, então, o que estão a fazer é, imaginem que estão de braços cruzados, sentados nesta cadeira como eu estou agora, eu não mexo, não posso mexer e abro a boca, dou uma água, abro a boca, dou uma comida e quando eu, passado uma semana, para me levantar, tenho que fazer fisioterapia, se calhar, para ter os movimentos. A vinha é a mesma coisa. Precisa de trabalhar. Ela tem que ir à procura. Tem que ir à procura daquilo que precisa, não é? E, portanto, não podemos fazer isso. E nesse ensaio que eu estava a referir, que eram técnicos, vieram da Rússia, vieram de ingleses e franceses, e cá também, diversas entidades, fomos arrancar a minha vinha para ver a profundidade que estavam as raízes. E as raízes tinham uma profundidade louca, não é? Nós acabámos por arrancar a 3 metros de profundidade e as raízes chegavam lá. Mas não chegam a 3 metros, elas chegam a 10 ou 15 metros se forem vão à procura da água. educadas por isso. Claro. E portanto, as minhas vinhas, a grande maioria delas não rego. Rego-as de princípio, nos primeiros anos, para educar, mas não rego com uma vinha de água. Quando rego bem. Rego com muitos litros de água de cada vez. Deixo-as sofrer depois com o calor e depois quando elas entram em stress eu volto então a dar-lhes água. O João fala da vinha como se fosse, pronto, como se fosse também da família. E é da família, é daquilo que eu gosto, é aquilo que eu faço, é como o vinho. Estamos a falar, eu faço sempre as coisas à minha imagem, porque e a imagem que eu tenho há 100 anos atrás, entre parênteses, mas que eu via fazer, como se fazia o vinho. Eu faço outra técnica que eu fiz, que se calhar não sabe, por exemplo, eu vendo toda a minha produção à porta. Portanto, estamos a falar já de uma coisa, já passa de 1 milhão e bem mais para cima.
que eu vendo ali à porta, sem ter distribuição, sem ter revendedores. E vende todas. E vende tudo ali, esgota. Porque isso também é um método de sustentabilidade, porque a venda aos clientes locais, não é? Aos vizinhos. E não só. Aos vizinhos. Claro. E para isso, quando eu fiz a adega, em 2003, quando os meus filhos deixaram de estudar os dois, eu propus fazer este negócio. Começámos uma coisa pequenina, para ter uma ideia. Fizemos 5 mil litros no primeiro ano, 30 mil no segundo, e hoje já vendemos cerca de meio milhão por ano. E não vamos passar desta situação. Não vão crescer. Não. Eu já disse aos meus filhos, aliás, eles estão plenamente de acordo, nós mantermos como estamos, pequeninos, e evoluirmos na qualidade, evoluirmos no tratamento, naquilo que temos, fazer tudo com mais cuidado, porque quando crescemos, inclusive eu tenho vinhas no Becerrão, por exemplo, e vou deixar vou desprezá-las, vá lá entre aspas, uma parte, porque não quero tanta vinha. João, estamos todos ansiosos para ir à sua quinta. Tenho a certeza que toda a gente está a ouvir isto, está ansiosa para conhecer a sua família. É com este entusiasmo e com isso que eu consigo vender todo o vinho ali. Não é? Exatamente. Depois também tenho um cuidado muito grande a fazer o vinho, o caso dos sulfitos, o caso do álcool. O meu vinho tem muito álcool, as pessoas ficam... Ainda foi agora que tivemos numa reunião em Santarém, eu estava a dizer que todos os meus vinhos, quase todos, têm 15 graus, as pessoas acham muito. Acho que vou perder mais 2 minutos ou 3 só para contar isto, porque não me deixam contar quando vou à televisão, que é uma coisa muito simples. E eu até agora em Santarém, numa reunião, que estava a falar a professora de enologia, lá, não estava lá, pois não. E o que é que eu faço? Eu disse-lhe a ela que eu perguntei aos alunos dela, ela disse que estavam lá os alunos também no anfiteatro, e eu perguntei aos alunos como é que se faz o álcool do vinho. O que é que era preciso para fazer aquele álcool do vinho? Eles não quiseram responder, a professora dizia que eles sabiam, não sei o quê, tá. Mas para dizer o quê? Nós, para fazermos um álcool 10, 15, 20 graus, daquilo que o vinho tiver, 20 graus não pode ter, mas pronto, temos que fazer o quê? Apanhar as uvas, com higiene, mais higiene, temos que lavar os pés, pisar as uvas, e passado 4 ou 5 dias, o vinho tem 15 graus, por exemplo. Não precisamos fazer mais nada. E quando falamos em uma bebida alcoólica, para mim o vinho, efetivamente, tem 15% de álcool. Está lá, escrito. Mas uma bebida alcoólica que tenha 15% de álcool, como é que ela é feita? A outra bebida alcoólica. Como é que é feita? Com os alambiques e etc. Portanto, ela está no alambique, é aquecida, é arrefecida através do sistema do alambique e sai um álcool com 10 graus ou 15. E até o homem, se quer 20 ou 30, agarra naquilo, volta a destilar. Portanto, isto não é natural. Agora, aquilo que nós fizemos para ir apanhar as uvas, esmagá-las com os pés e não fazer absolutamente mais nada, ela vai dar o grau que as uvas tiverem. Claro. Portanto, para mim é natural e o outro não é natural. Exato. E, portanto, outra coisa é uma maneira fácil o vinho só se conserva de 2 maneiras, em princípio. Pode haver mais uma ou outra, agora atualmente já se estuda outros processos. Mas o vinho, para se conservar, antes usava sulfitos. E o sulfito é um ácido. A gente deixa aqui um pinguinho no chão e pode fazer-lhe um buraquinho, nota-se logo. Portanto, nós quando bebemos, o que nos faz mal, em princípio, é os sulfitos, a quantidade de sulfitos que tem. Há normas, ele pode ir de X a X, eu posso pôr o mínimo e há quem ponha ao máximo, por exemplo. E o que é que vai suceder? Eu então tento pôr, porque é que o meu vinho tem o álcool tão elevado, eu pergunto aos meus colegas, porque também fazem vinhos com álcool elevado, e eles dizem que é moda. Usa-se agora os vinhos, ou usava-se os vinhos com 14,5, com 15, né? Eu não utilizo por isso.
não é por ser moda, e comecei a utilizá-lo logo assim que consegui fazer isso, logo quando iniciei a adega, porque é o conservante do vinho. Quanto maior o teor alcoólico que o vinho tenha, melhor ele se conserva sem levar tantos sulfitos. Como bem sabem os ingleses que nos ensinaram a fazer o vinho do Porto, não é? Pois, mas isso foi com álcool. Exatamente. Mas é com álcool, para pôr o álcool. João, mas, temos mesmo que acabar, sim, mas como eu lhe disse, tenho que ter certeza que as pessoas todas estão ansiosas para ir lá, e eu também. Obrigada. Não, obrigado, eu também.